Good morning, dear monsters. Glad to see you all here. Can you hear me well? Yes? Todos me escutam? Bom dia, Sara. Bom dia, que bom vê-los aqui, gente. Então, para a nossa última aula do ano, né? Agora todos serão, se Deus quiser, e há de ser, né? Pokémons evoluídos em inglês. A partir de hoje, então, a gente termina o nosso segundo ano de língua inglesa, né, com a ETM 2 e INF 2. ETM 2, já, muito rápido, né? ETM 2 é uma despedida, assim, porque a gente não vai se ver, pelo menos não eu como professora de vocês. Eu espero ver vocês como outro cargo aí na vida de vocês, né? Mas não como professora. E para a INF 2, ano que vem, acho que a gente se encontra também na INF 3, né, mas aí o inglês técnico é totalmente diferente, é um inglês para leitura só, né, e interpretação de texto, tem uma pegada bem diferente, né. Ano que vem letivo, eu tô dizendo, né, não que seja 2022, mas no ano de 2021 ainda, se Deus quiser. Então, todos os pokémons evoluindo, aí upando de level, né, que ETM não tem inglês no terceiro ano, só informática. Né? Então, até aqui só. ETM no terceiro ano começa muitas técnicas, assim, muita disciplina bem técnica de vocês, é bem bacana, começa o curso a ficar mais pegado, assim, nisso da eletro e mecânica, né? Então, para hoje eu preparei algumas atividades, né, que eu vou convidar vocês para entrar lá no Moodle e olhar, e de qualquer forma o Moodle vai ficar aberto para vocês por algum tempo. Se alguém não fez alguma coisa, eu abri uma coisa chamada Repercurso lá, né? Deixa eu mostrar. Que é onde vocês podem postar. Né? Então, aqui vai ficar a nossa disciplina normal. Para todos, eu abri o Repercurso, né? Coloquei um attention, please. Dear little monsters, dear pokémons evoluindo ainda, não estão evoluídos só depois que eu corrigi tudo. Então, esse é o recado para ti que por algum motivo atrasou alguma tarefa, né? Desde esse espaço aqui para postar as tarefas que deveriam ter sido entregues na data certa. É importante lembrar que essa é a última chance, depois disso apenas a reavaliação, que será uma prova com todo o conteúdo. Então, vocês podem postar aqui até o dia 5 de março, às 23h59, tá? Que eu ainda vou contabilizar essas coisas, certo? Depois disso, só a prova que provavelmente vai ser daqui a algumas semanas, tá? E aí, para hoje, não à toa, que eu estava tocando Have You Ever Seen the Rain, do Creedence, que é uma banda master hiper top, né? Trazendo, então, essa questão do have you ever, né? Have you seen, tá? Porque hoje veremos o present perfect. Olha que alegria, né? Então, a nossa última aula, fechar com chave de ouro, com esse conceito do present perfect, e aí depois um pouquinho do uso dele mesmo, mas o importante é a gente conseguir entender o que é esse tão temido present perfect. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir os microfones e me chamar, ok? Então, preparem-se que a partir de semana que vem vocês terão disciplinas diferentes. Então, eu preparei aqui uma animaçãozinha para nós, né? Vamos ver se ele vai passar automático. Vai, né? Online class, today we are going to present, to study. Por que ele não para? Ele não para quando é um videozinho. A gente vai aprendendo, né? Então, lembrando que aquele momento pânico da professora, assim, que não deu tempo de falar tudo que tinha que ter falado, aqui. Welcome to our online class, today we're going to study the present perfect. É que poderia ter sido narrado, né, que eu não quis, eu deixei para fazer isso agora aqui em aula. E lembrando que, o que é esse present perfect? Bom, ele não existe no português, né, nós não temos esse tempo verbal em português, a gente traduz por presente perfeito, mas não é isso exatamente, porque na verdade a gente fala do passado. Então, esqueçam e não tentem traduzir isso, mas tentem entender o conceito do que é. Entendendo o conceito, a gente nunca mais erra. Tá? O que mais eu botei? Então, para formar ele, a grande dificuldade que a gente tem é essa. A gente precisa usar o have e o has, né? E mais o outro verbo no particípio. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Como que a gente conjuga o verbo have? Né? Então, o have vem lá do presente, lembram?
Então, I have, you have, he, she, it, has. Essa é a maior dificuldade que a gente vai ter aqui. We have, you have e they have. E aí a gente vai precisar usar então a tal da lista de verbos que existe, né? E colocar eles e usar eles no particípio. O que que é a lista de verbos? Bom, eu peguei uma lista aqui, tá? Aleatória, a gente mais ou menos conversou sobre isso na aula passada, quando a gente estava falando do passado, né? Bom, no passado a gente vai usar tipo a coluna V2 aqui, tá? Isso aqui é passado. O particípio é a coluna V3, tá? Então, o ideal quando a gente for aprender esses verbos é realmente a gente ficar lendo eles na horizontal, assim, e aprendendo as três formas, tá? Que aí a gente não esquece mais. Então, tipo, be, was, were, been, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, begun, begun, come, came, come, desculpa, cost, 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 cut, 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 dig, dug, dug, do, did, done, draw, drew, drawn, e assim por diante, tá? Esses aqui, eu botei aqui, acho que são cento e poucos verbos que, ou vão aparecer em seguida cento e poucos verbos que são os mais comuns, assim. Claro, o ideal também é a gente colocar o significado do lado, né? Certo? Então, o que a gente vai usar é o have e o has, e mais essa terceira coluna sempre. Essa aqui não se conjuga, a única dificuldade que a gente vai ter é, então, lembrar se é he, she, it para usar o has. Continuando. Quando que a gente vai usar, né? A gente usa em três ocasiões muito especiais aqui. Quando eu não quero dar detalhe de alguma coisa, ninguém tem que saber da minha vida regressa, né? Então, o que que eu fiz ou deixei de fazer, ninguém precisa saber, né? Mas eu posso chegar e dizer para vocês, the man has gone away. The man has gone away. O homem foi embora. Ele saiu. Não estou dizendo quando. Lembram que na aula passada, quando a gente falou do passado, eu insisti que a gente colocasse um quando ali, né? O yesterday, ou alguma coisa assim. Pois para agora, a gente não vai usar mais essa data. Justamente isso é uma grande diferenciação entre o passado simples e o presente perfeito, tá? Quando eu quiser usar a palavra já, então, eu já fui nos Estados Unidos. I have been to USA. Não importa quando, ninguém tem que saber que foi no século passado, se foi nesse século, quando é que foi, se foi no verão passado, se foi durante a pandemia, não importa, né? Mas e também não importa quantas vezes, but I have been to USA. Pronto, feito aqui, tá? Eu já fui nos Estados Unidos. Ó, temos o have e temos o outro verbo, o be, né? No caso, been aqui no particípio, que é aquela terceira coluna. Quando eu quiser falar uma palavra que em português a gente erra muito, mas a palavra correta, e só existe essa forma dessa palavra, é recém. Eu sei que muitas vezes a gente usa a recém. A recém é uma palavra que não existe em português, viu, gente? É recém. Recém-nascido. Lembrem do recém-nascido. Fulano é recém-nascido, tá? Então, quando eu quiser falar recém, eu vou usar a palavra just para falar de um passado recente, né? Tipo, he has just woken up. Essa aqui eu fiz em homenagem a vocês, né? Tipo, ele recém acordou. Recém acordou. Faz bem pouquinho que ele acordou. He has just woken up. Então, agora eu preparei aqui um challenge para nós. Eu gostaria que vocês entrassem. Não cliquem lá no da aula, porque não vai funcionar. Entre no menti.com, tá? E nós vamos fazer, então, um desafio aqui, certo? Menti.com. Não precisa ler. Entrar aonde? Menti.com. Vou colocar aqui no chat também. Esse do chat pode entrar. E aí vocês vão enxergar isso aqui. Vai pedir um código
E é esse código aqui de cima, tá? 5719637. Vou colar lá no chat também para ficar mais fácil. Não precisa fazer login, né? Mas precisa entrar com esse código, menti.com. Aguardo vocês. Ah, muito bem. Dá mais de uma opção para vocês escreverem frases, né? Então, a ideia aqui, o desafio é que vocês coloquem frases no presente perfeito, tá? Qualquer frase, cuidado, né? Não vamos fazer nada ofensivo, mas usando, então, a pessoa, né? He, she, it, I, you, they, Mário, Joãozinho, Luizinho, Guinho, tá? Quem for, ou as meninas, the girls, quem vocês quiserem, mas o have, o has, e o outro verbo no particípio. Vamos ver quem é que coloca frases assim. Por enquanto, as duas que nós temos não são exatamente nessa vibe aí do present perfect, uma quase, né? He has just gone. Né? Ele recém saiu, seria he has just gone. Temos 2 participantes aqui, aguardo demais participantes na aula. www.mente.com. Muito bem, e o código 5719637. I have played soccer. Very good. He has already finished his homework. Beautiful. Very, very nice. He, faltou o has, no caso ali, né? He has just arrived to the school. He has played. Aí ali faltou o verbo no particípio. O que acontece se o verbo não está naquela lista? Sinal que ele é regular, então a gente acrescenta ed nele, tá? A grande maioria dos verbos é regular. Lembram que a gente conversou isso na aula passada? Só acrescenta o ed. I have been studying. Eu estive estudando, né? Or I have studied. Aí sim, eu estudei. Vamos lá, gente. Agora nós vamos praticar bastante, vocês vão sair dessa aula entendendo. O mais importante para mim é que vocês compreendam esse conceito, tá? De quando usar, do que se vão usar o verbo certinho ali. Então, she has been going to the shopping. Ou tu quer dizer que ela foi às lojas. She has gone to the shops. He has gone, tudo bem, ele foi. I have just eaten the breakfast, very good. I have just woken up, é a terceira coluna. He has bet a lot. Maria has already arrived from work. He has been doing it since Friday. She has spoken to her teacher. She has bought a car. They have just arrived from the job. Good. I have been sleeping. Olha só, já tá usando been aqui, né? Então o outro verbo não vai, tá? Eu posso I have slept. Aí tiro o been. É só um verbo lá na terceira coluna, não precisa todos os verbos da frase. Mais duas, e aí a gente volta lá para a sala de aula. He has gone to the party. Uma pergunta. She has liked ice cream. Teria que ter um ed aqui. He has played. Tem que ter o ed aqui, voleibol. Olha só, pergunta. Has she gone to the party? Ela foi à festa? Muito bem. Daí o verbo auxiliar, que é o have, aqui nesse caso, has,
fica na frente da pessoa, né? Vocês viram que não tem sentido nenhum, né? Ele não tem significado na frase o have, né? Ele está aqui simplesmente para fazer o presente perfeito, tá? Para dizer que este tempo verbal de alguma coisa que aconteceu e que continua tendo alguma repercussão ainda hoje, certo? Mas ele não tem significado na frase, não é ter, né? A gente não consegue nem traduzir como ter, tá bem? Voltando, então, lá para o curso. Vamos ver. Atividade para fazer em aula, então. Agora sim, cliquem lá. Tenho aqui uma interactive worksheet, que às vezes é sheet mesmo, mas a ideia é a gente, então, praticar, né, da lista de verbos aquela. Qual lista de verbos aquela, professora? Essa aqui, que está aqui para nos ajudar, tá? Então, eu tenho essa lista aqui e tenho, por exemplo, a primeira palavra lá era drink, né? Ah, eu não botei as três coisas. Bom, tem listas que tem 3 colunas. Drink, drank, drunk, né? Podem usar aquela com 3 colunas, que pode ser que nos ajude mais. Vamos voltar para lá para fazer. Então, drink, o legal, como eu disse para vocês, é a gente aprender os 3, né? Desafio para mim também, faz um tempão que eu não uso isso. Então, olha só, eles colocaram aqui não só os irregulares, mas regulares também, porque se a gente tem o stop com ED, né? Então, stop. Alguém falou? Professora, o que seria o past participle? Past participle é o passado particípio. Então, é tudo que, se a gente for traduzir assim, a grosso modo, seria ido, ado, tá? No português, por exemplo, falado, bom, a gente tem, né, alguns irregulares como feito, que a gente não vai dizer fazido, né? Falado, feito, corrido, beijado, amado, bebido, tá? São todos esses verbos quando eles têm essa terminação, que a grosso modo é isso, mas a gente usa eles em inglês para formar essa categoria de tempo verbal aí, que é presente perfeito, tá? Isso, me interrompam toda vez que vocês tiverem dúvidas. Então, vamos lá no stop. Depois a gente tem o go. Qual é o passado de go? Olha como o go varia um monte, né? Go, no passado ele é went, mas no passado particípio ele é gone, né? Bought, no presente ele é bought. Read, e esse aqui é muito interessante, né? Este aqui é muito interessante, porque ele vai ficar igual. Só a pronúncia é diferente, aquelas coisas, né? Aqueles mistérios do inglês, assim. Read, read. Tá, mas a escrita é a mesma, como é que pode? Bom, é o mesmo caso de live, live, né? E outros mais que a gente tem. Read, read. Se eu quero falar no passado, eu vou dizer read, não read. Aí nós temos, então, o do, ou vou colocar o does aqui para a gente não perder a mão, né? O did, done. Eat, ate, eaten. Espero que vocês estejam fazendo juntos. Temos um ED aqui, então no passado ele continua com ED, e no presente a gente simplesmente tira o ED do play. Think, thought, drove, drive, drove, driven. You have driven me crazy. Brought, então é do bring, brought. Opa, falta uma letra. Vejam que alguns tem, a gente pode até dividir eles depois em subcategorias, né? Não vamos fazer isso, mas a gente poderia dividir eles em subcategorias. Tem alguns que eles seguem um padrão, né? Tipo, think, bring, né? Então, thought, brought, teach, taught, né? E assim por diante. E o cut
cut é um também bem interessante. E o cut, ele tem a mesma pronúncia, cut, cut, cut. A mesma coisa, o put, 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 put. E assim por diante, tá? Ok? Agora a gente vai escrever frases usando este verbo que está no parênteses, mas no presente perfeito. Lembrando que a gente precisa do quê? Do have ou do has, mais o verbo que está aqui no particípio, tá? Então, é essa coluna aqui, a terceira coluna que a gente vai usar. Então, Lucy, como Lucy é ela, é she, para she eu uso has, e aí eu vou usar o played tennis. Ela jogava tênis. Isso é só para dizer isso. Tá? Por que eu não posso usar direto Lucy played tennis? Porque a gente diz que em inglês, quando eu quero usar o passado, tipo, ela jogou tênis, eu tenho que dizer que ela jogou tênis ontem, há 10 anos atrás, eu tenho que colocar uma data aí, tá? Para dar uma melhorada gramatical nessa frase. Se eu não quero dizer quando que ela jogou tênis, então vai ser Lucy has played tennis, tá? Madison também é uma pessoa, has already, né? Então, se é ela, has already eaten sushi. Ela já comeu sushi, que é uma coisa totalmente desnecessária na vida de alguém, né? Não sei como é que alguém pode gostar de sushi nessa vida. Olha que eu gosto de comer muita coisa. Acho que até sopa de pedra eu como, mas sushi é complicado, gente. Cruzes. Cheio de verso, é cru, é basta. Tu gosta de sushi? Ah, eu como, né, senhor? Ai, credo, eu como. Não, ou tu gosta ou tu não gosta. Não tem essa coisa de eu como. Eu só gosto. Tipo, na quarta vez começa a ficar bom. Lá pela sétima fica bom. Nossa, então Eu gostei de primeiro. Pois é, então, ó, quem gosta, gosta, né? Eu vou ter que me esforçar um pouco mais, eu acho, porque tem uma Eu amiga. gosto dos bolinhos de arroz e valeu, o resto pra mim não. E a yakisoba tá bem, tá de boa, adoro uma massinha miojo. E aí taca ali umas verduras pra dentro, os legumes, bota um shoyu lá, tá feito. É bem bom. Muito queijo, né? E aí tá feito. Agora, o tal do sushi, nem o frito, gente, nem o hot, que ele não vai. Mas, né, gosto é gosto. Ainda bem que a gente não gosta da mesma coisa. Também sushi é muito caro, né? Prefiro uma pizzaria. My parents, se bem que os lugares que vendem sushi são sempre mais chiques que as pizzarias, né? My parents, vamos colocar agora na negativa. Então, o que eu vou precisar usar? O have ou o has e o not, né? Junto para dizer que não. My parents são eles haven't driven to Acapulco. Então, meus pais não dirigiram até Acapulco. Tá? Para fazer pergunta, o verbo auxiliar vai na frente, como eu tenho you ali, então preciso usar o have, you done. Have you done your homework? Fez teu tema? Have you done your homework? Eu não estou perguntando quando que tu fez o tema, né? Mas estou perguntando se tu fez teu tema um dia. Ali has brought the cake. Então, a Ali trouxe o bolo. Também não sei quando que ela trouxe esse bolo, mas ela trouxe. Aqui pergunta, the gardener, o jardineiro, ou a jardineira, né? Então, a gente vai usar, terceira pessoa, has the gardener cut the grass, cortou a grama? Também não sei quantos dias atrás, mas cortou. The teacher, ou se foi hoje de manhã, de tarde, de noite, né? The teacher não pensou sobre essa situação. The teacher, inclusive os professores sempre pensam sobre tudo. Frase falsa aqui. The teacher hasn't thought. Teacher é tipo mãe, assim, né? Sabe de tudo. The teacher hasn't thought about the situation. A professora, ou não vou dizer que é o professor, porque a professora teria pensado em tudo. O professor não pensou sobre a situação. Vejam que interessante, eu posso jogar com isso, né? Só lembrando, né, que teacher é tanto faz, professor ou professora. Nessa frase aqui eu não tenho como saber. Né? E como eu quero botar a culpa neles, então vai para eles mesmo, não para elas, né? Teria que ter um nome de alguém para eu saber. Danny has already read
The Little Prince, que nem todos vocês, com certeza, já leram Pequeno Príncipe, com certeza é um livrinho que vocês têm em casa, né? E que vale a leitura milhares de vezes, que cada vez que a gente lê o Pequeno Príncipe, a gente consegue observar ele de uma maneira um pouco diferente. Aliás, como todos os livros, mas o Pequeno Príncipe é um muito simbólico, né? Sandy and Mike have, né? Porque são os dois. Benjamin, não seja, não diga uma heresia dessa. Sandy and Mike have bought a new house. Compraram uma casa nova, também não sei quando. E have you ever drank? É com o, né? Eu sempre tenho dúvida. Hot chocolate, deixa eu escapar lá, ver se o drink é com. I have or I haven't stopped playing the piano. Nunca parei de tocar piano. William hasn't gone to the beach. Vamos ver se eu acertei, né? Ai, que medo. Check my answers. Uau! Ufa! Aqui tá certo. O que eu fiz? Ah, é porque eu botei as duas. Ele queria que eu botasse só duas aqui. E aqui boca aberta, esqueci do ED. Né? Aí vai dar errado. Mas igual ele me deu 10 de 10, porque ele sabe, né? Quem manda. Ok. Voltando, então, para a nossa atividade do Moodle, eu coloquei para vocês ali uma atividade de listening para a gente fazer em aula. Listening, então, é audição. Nesse momento, eu peço que vocês saiam dos joguinhos de vocês e prestem bastante atenção em aula. Deixem aí um troço minerando aí para vocês as coins de vocês todos, tá? No automático, e aí vocês podem vir para a aula. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, gente. Eu vou colocar o áudio e a gente vai escolher qual das opções ele está dizendo. Se ele está dizendo ring, ring ou rang, tá? Então, eu vou repetir 3 vezes cada um para a gente conseguir fazer, certo? Por isso que eu digo que precisam prestar atenção. Lembrando que essas atividades vão ficar aqui para vocês, devem voltar e fazer isso depois com seus fones de ouvido, com calma, né? Sem estar prestando atenção ali se o Pokémon evoluiu ou não evoluiu, né? Se os aldeões invadiram ou não lá o Minecraft vocês, né? Tá? E se a mineração deu certo ou não, né? Também. Então, vamos lá. Ring, ring, ring. Olha só como é sutil, né? Nem eu sei se eu vou acertar todas aqui, né? Ring, Ring. Eu acho que ele está dizendo ring. Vamos ver se vai estar certo. Vocês vão tentando fazer aí também. O que vocês acham? Essa noite não choveu, que eu saiba. Choveu, meu filho? Não, não choveu. began, 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 Que jeito estranho de falar isso, né? began, Began. Eu acho que está muito computadorizada essa voz aqui, vamos ver. sung, 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 Sung. swam, 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 Swam. Não, acho que nem para um britânico é. Eu acho que ele tá mais para uma voz computadorizada mesmo, porque tá bem complicado. Vamos ver. grow, 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 Grow. ran, 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 Ran. Ajudem aí, se vocês acham que não é, vocês me digam, tá? Tô de olho no chat. war, war, War. war, Were. chose, 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 Chose. sang, 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 Sang. Mas já foi. Não tinha ido. Sang.
run, 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 Easy, run. Ah, run, drink, 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 drink. O ouvido da gente também vai se acostumando, né? Se a gente vai listening to English, speaking English, and living in English. Em falar nisso, gente, eu adoro programas de viagem, né? E eu estava assistindo esses dias, claro, que é tipo uma coisa que tem que ter um pouquinho de grana, mas é um sonho, assim. Tem um lugar em São Joaquim, aqui em Santa Catarina, super legal, procurem, Snow Valley, e eles têm, tipo, uma pousada e todo empreendimento, assim, é um parque, na verdade, desses de fazer tirolesa, de fazer um monte de atividades, que eles atendem imersão em inglês, então, bem bacana, assim, um dia, de repente, a gente pode montar um grupo e ir lá, né, ficar lá um dia, 2 dias, só em inglês, porque o dono era um americano. Então, ele fez isso pensando, assim, já pensou numa época de inverno, quando tiver frio, e comer marshmallow na beira da fogueira e tudo mais? Bacana, né? Fiquei muito afim de ir. Não é nenhuma fortuna, mas também não é uma coisa baratinho, assim, né? Mas é uma coisa da gente se organizar e vender merenda e... I have been waiting, eu estive esperando. Yes, it's correct. swum, 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 Swam. Swam. begun, 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 Began. drew, 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 True. drawn, drawn, Been? Quando foi feito... sido. Sido, né? O been é sido. drawn, drawn, Drawn. drank, 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 Drank. Sei porquê, mas eu acho que eu errei algumas antes ali. rang, 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 Rang. sing, 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 Sing. choose, 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 choose. swim, 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 Swim. run, 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 run. Ah, bom, né? Run, ran, run. Pode ser que seja esse aqui. Não sei. Agora ele vai dar errado porque, né? warn, 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 Warn. grew, 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 Grew. where, 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 Where. draw, 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 Draw. begin, 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 Began, began. grown, 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 Grown. drunk, 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 drunk. Eu acho que esse aqui tá errado. began, began, Não. Vamos ver. Coragem. Check my answers. Ah, eu disse que estava errado, né? Então, essas duas primeiras aqui, depois o resto a gente foi acertando. Não é? Vocês não me ajudaram, por isso que deu errado ali, né? Foi de vocês, viu? Deixa eu ver o que tá rolando ali no chat, que me dá às vezes um nervoso. I'm waiting for you. Quando se usa o been, pesquisa por present perfect continuous, Samuel. Aham, present perfect continuous. Ainda aí é mais um, né? Tem que o PAD level mais um pouco, tá, gente? Nós vamos ficar só no present perfect aqui e já estamos, assim, num level bem top,
tá? Na cadeia dos levels de ensino de língua inglesa nas escolas. Mas quem quiser coisas essas, vocês podem sempre me procurar, e eu posso, inclusive, colocar vocês naquele curso que tem ali disponível, né? Que é um curso bem puxado de inglês. A gente tem esse curso, tá dentro do nosso Moodle ali, e aí vocês vão fazendo por conta de vocês. Alguns fizeram durante a pandemia, mas quem quiser, tem outros níveis dele, e ele realmente, assim, é um curso que aí vai ter essas coisas todas, dá para upar de level bacana, tá? Então, gente, aqui eu coloquei, né, 101 irregular past participle verbs, para a gente ter uma ideia do que são, né? O legal é quando a gente tem os 3. E aqui uma atividade, então, para entregar, não esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje. A atividade para entregar é a seguinte: vocês vão entrar lá no Live Worksheets. Tarará, tarará, tarará. Deixa eu achar aqui, alguém já inclusive fez. Colocar lá. Compartilhar com vocês. Bem simplesinho, né? É a última atividade. Ó, e aí eu coloquei uma coisa bem fácil. É simplesmente a gente colocar esses verbos aqui. Ah, mas aí é com os caras da informática, né? Já não entendo disso. Por exemplo, vamos pegar o 50 down, que é o by. Vamos achar o 50 down aqui. Então, o passado de by, aliás, o particípio. Opa! E, ou, you, de, h, e, bought, né? Fez isso aqui, printa a tela, verbo printar, um novo verbo, né? E coloca lá na atividade de vocês aqui até o dia 9 de março de 2021, tá? Então, vocês têm 7 horas e 14 dias. Feito isso, eu vou, então, corrigir todas as atividades de vocês, né? Para que... Opa! Vocês estão no 2, vocês não são turma 1. Para que vocês, então, tenham a nota do ano, né? Eu ainda tenho que dividir isso em etapas de alguma forma, mas não esqueça de marcar a presença, né, nas aulas, tá? Vejam que eu estou colocando também já no swap as presenças de vocês. Sempre tem negociação, tá? Se vocês tiverem algum problema, se eu tiver feito alguma coisa equivocada lá na presença de vocês, assim, da mesma forma nas notas, né? Como eu vou corrigir de todos os alunos, de todas as turmas estão tendo inglês agora ao mesmo tempo, é bem possível que eu me equivoque. Então, vocês, por favor, me chamem para a gente corrigir, tá? Deixa eu ver qual era a perguntinha ali. O vídeo podcast que fizeram, sim, em alguns eu assisti, não coloquei nota ainda, né, mas tá aqui para eu ver. Alguém quer mostrar o seu podcast nessa turma? Ficaram coisas muito, muito boas, né, muito bacanas. Achei que tu queria, Benjamin, né? Então, só aquele vale 4 pontos e as outras tarefas valem o resto dos 6 pontos, e aí vamos ter a mesma nota nas 2 etapas, tá? Então, se por um acaso vocês não entregaram ainda alguma tarefa, podem vir aqui no coisa chamada repercurso e colocar aqui o que tiveram de atrasado. Yes? Ô, Sora, eu queria te perguntar, é a última tarefa do semestre ou a última tarefa do ano? Do ano, nós tivemos os 2 semestres juntos, então é a nossa última aula do ano. Agora, só quem tem a informática 3, né? Depois vai ter ETM2, termina por aqui. Certo? Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Gente, foi um grande prazer, um privilégio ter estado com vocês nessa modalidade, né, que estamos todos aprendendo
a viver, né, de aula à distância. Ainda vocês têm o Xavier ou o Jorge, né, dependendo da turma, e também está terminando essa semana. E aí, né, continuo como coordenadora do curso da ITM, então qualquer coisa que precisarem de mim sabem que podem contar. E para informática também, da mesma forma, né, sou professora de inglês do campus, então podem me chamar assim que precisarem. Lembrando dessa minha oferta aí, eu tenho um curso de inglês para vocês, totalmente gratuito, de excelente qualidade, que depende só de vocês fazerem, tá? Tá à disposição de vocês, é só inscrevê-los nele. Ok, monsters? Questions? Então, tá. Assim que eu conseguir, assim, nas próximas semanas, me deem aí uns dias, eu vou corrigir as atividades todas de vocês e já vou colocando as notas no Moodle e no Swap, tá? Então, forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. Bye, bye. Tchau, Sora. Tchau,